Fala pessoal, hoje é dia da gente continuar nossa série de The Boys e continuar com polêmicas, porque depois do duelo entre Homelander da série versus o do quadrinho, é hora da gente fazer a rinha dos pais, para ver quem é o pai mais poderoso, o pai dos quadrinhos, o Stormfront, ou o pai da série, o Soldier Boy. E por que eu tô falando a gente? Não é só por causa de mim e de vocês ouvintes, mas porque hoje nós temos uma participação especial do meu mano Yoshi, dos canais Yoshi-san TV e Yoshi-Zin, que tá aparecendo hoje aqui para me ajudar, porque o cara manja muito, então eu chamo um especialista aqui para comparar esses dois personagens. E para começar, a fala da vez é sempre do convidado, ele vai agora introduzir o Stormfront e falar um pouco sobre o nível de poder dele. E em seguida, eu vou falar sobre o Soldier Boy e aí eu vou tentar, com tudo que foi levantado, mostrar como seria essa luta. Opa, e aí, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Yoshi, muito prazer. Eu estou aqui hoje para fazer uma participação especial no canal do companheiro Zona dos Quadrinhos. Grato pelo convite. Então hoje eu tô aqui para falar do Stormfront, o pai, entre aspas, do Homelander nas HQs. É isso aí, vamos lá começar. Para começar, Stormfront é o primeiro super a existir, o primeiro sucesso comercial da Vault. Para começar, Stormfront consegue destruir paredes com facilidade, o que facilmente pode lhe conferir uma força acima de 2 toneladas. Se fosse só isso, tava bom. Stormfront consegue simplesmente dominar qualquer um dos The Boys no mano a mano. É dito canonicamente que os The Boys têm um composto V que lhe confere a força de 5 supers, e o multiplicador é cerca de 15 a 20 vezes. E se você não lê The Boys, a força de um super individual é muito maior do que você imagina. A Silver Kincaid, por exemplo, uma super de nível médio, segundo Susan Rainer, ela podia levantar ônibus escolares para fazer demonstrações na CNN. Um ônibus escolar pesa em média de 10 a 11 toneladas. Outro exemplo também é o feito do Soldier Boy e do Cavaleiro de Aço. Os cabas levantaram juntos um tanque de guerra de 36 toneladas a um palmo do chão, e conferindo uma força de 18 toneladas para cada um. Ou seja, a força dos The Boys é superior a 50 toneladas. Agora, falando da sua resistência, o Leitinho certa vez pegou nos bagos do Stormfront e apertou com tanta força que o Stormfront saiu voando, gritando de dor e quebrou o teto com a sua cabeça. Isso parece pouca bosta, mas é bem impressionante. E nas páginas seguintes, ele tava lá, descendo o cacete nos The Boys. Uma durabilidade bem interessante, mas nada comparado com o que eu vou dizer agora. No desastroso evento do 11 de setembro, um avião comercial atingiu em cheio o Profundo. Ele ficou todo ferrado? Ficou, mas aguentou. E o Lenda disse que o Stormfront é o único super que bate de frente com o 7, ou seja, é um super que tem um nível muito próximo a eles. Isso significa que o Stormfront tem um nível de resistência próximo a isso. E acredite, isso é muito impressionante, é um baita feito de resistência. Se o Stormfront é comparável ao 7, então para machucar ele é muito difícil. Mas Yoshi, o Stormfront apanhou feio pros The Boys. Amigo, sejamos honestos, isso só aconteceu por roteiro, um roteiro muito vagabundo. O Stormfront tem força e poder de ataque suficiente para matar cada um dos The Boys com muita facilidade. Mas para o Garfienes foi conveniente para que ele atacasse de frente e não lutasse para matar. Porque se o Stormfront lutasse para matar desde o início, ele teria acabado com todo mundo muito fácil. Só que o Garfienes cagou aqui, mano. Agora, sobre sua velocidade, cara, é certo que o Stormfront tem velocidades supersônicas. Significa que ele voa mais rápido que o som entre Mach 2 a Mach 5. Mas não fica explícito se é sua velocidade máxima. Agora, falando dos seus poderes, Stormfront pode cuspir raios pela sua boca. E seus raios são fortes o bastante para vaporizar pessoas até os ossos. Só para você ter uma noção, a corrente elétrica só para matar uma pessoa é de pelo menos 100 a 200 miliamperes. E para que seja possível que o Stormfront vaporize pessoas até os ossos, é necessária centenas de vezes essa potência. E a velocidade desse ataque, já que ele expele essa energia pela boca, isso tá mais para um ataque de plasma ou eletromagnético. E esse tipo de fenômeno que gera a descarga elétrica é de pelo menos 10 a 100 mil km por segundo. Mas vamos ser modestos e assumir a velocidade mínima, que é 10 mil km por segundo. E se os The Boys desviam desse ataque a pouquíssimos metros de distância, porque teve gente no meu canal que não entendeu isso, o Stormfront é superior a eles. Ele tem um composto V melhor, ele é mais poderoso, então ele pode desviar desses ataques e até mais rápido que isso. Vale a pena citar também que o Stormfront ele tem a capacidade de gerar furacões e até maremotos. Ele fazia isso para dizimar terras inteiras na África e na Ásia. Não é explícito como que ele faz isso, como que isso funciona, mas aparentemente requer um pouco de concentração
duração e até tempo. E ele também tem um breve controle sobre o clima. Ele consegue gerar raios e tempestades através de nuvens carregadas. Por fim, vale a pena citar uma fala do Billy Bruto, que dizia que alguns podem voar até a lua. Se você pegar a fala inteira, pegando o contexto, você vai ver que Billy Bruto não está sendo metafórico. Não é no sentido figurado e qualquer outra desculpinha que você encontrar. Ele está praticamente falando que esses caras são muito poderosos, são uns miseráveis e alguns até mesmo podem voar até a lua. E isso dá prazer em matá-los, porque eles têm muito poder, mas são uns merdas, são uns lixos, são inúteis. Então matá-los é praticamente um favor. E a base do set nas HQs, ela fica suspensa no ar, acima das nuvens. Isso é mais alto do que qualquer avião comercial poderia chegar. É impossível para um humano respirar, e a temperatura mataria você na hora. E os supers conseguem voar nessa altitude sem problemas, o que reforça a fala do Billy Bruto. Bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Bom, é isso aí, né? Vou ficando por aqui. Eu sou o Yoshi. Se inscreve e deixa o like no canal do companheiro Zona dos Quadrinhos. É isso aí. Falou! E bom, pessoal, como o Yoshi acabou de mostrar, o Stormfront nos quadrinhos é um peso pesado classe A. Mas a batalha dele não é fácil não, porque ele tem que enfrentar o Soldier Boy, que é um peso pesado classe A também da série de TV. Mas será que a série da Amazon tem feitos, né, o suficiente para qualificar o Soldier Boy como um oponente digno para o Stormfront? Vai ser um desafio dos grandes pro nosso garoto aí. Então vamos lá. Para começar, o Soldier Boy da série ele já é estabelecido como o herói número 2. Eu sei que tem alguns fãs que acreditam que ele é o número 1 porque o Capitão Pátria ficou com medo dele, não sei o que. Mas não, ele não é mais poderoso que o Capitão Pátria. Daqui a pouco a gente chega nisso. E os feitos dele se estendem desde a década de 80, que foi quando ele desapareceu pelo pessoal do Payback ter ficado contra ele, né, e botado ele para dormir naquele gás. Ele foi para a Rússia, começou a ser estudado, e a partir daí a gente pode ver um pouco de onde é a extensão real da força do Soldier Boy. Para começar, quando ele ainda estava atuando junto do pessoal da Payback, ele teve várias brigas ali com o Black Noir, e ele sempre humilhou o Black Noir, o que culminou na última luta deles, onde ele bateu tanto no Black Noir, que ele causou danos cerebrais permanentes nele, que fez o Black Noir ficar abigobado daquele jeito, que ele fica vendo, sabe, na lembrança ele se vê como uma ovelha, ele se vê como desenho, aí o Soldier Boy é aquela águia lá, e tem aqueles amiguinhos que ficam falando com ele, que é tipo um Looney Tunes do Black Noir, ele fica doido da cabeça por causa da surra que ele toma do Soldier Boy. Além disso, todo o grupo do Payback partiu para cima dele, os gêmeos TNT, o próprio Black Noir e inclusive o Mindstorm, todos eles partiram para cima do Soldier Boy e o Soldier Boy escapava facilmente, sobrepujando eles na pura força bruta. E essa força bruta dele se mostrou tanta que se estende até para a sua resistência. O seu corpo também é muito forte. A sua durabilidade foi o suficiente para tancar os poderes mentais do Mindstorm. O Mindstorm nocauteou o Billy Bruto só de entrar na cabeça dele. E com o Soldier Boy, a única coisa que aconteceu foi ele ficar super irritado. Contudo, foi o suficiente para distrair ele e fazer com que a Condessa Escarlate conseguisse colocar aquela máscara e apagasse ele. Ao ser levado para a Rússia, o Soldier Boy foi experimentado por vários cientistas e aí vieram alguns feitos de velocidade e durabilidade que são importantes para essa luta. A primeira foi mostrar que o corpo do Soldier Boy inteiro é blindado, então ele aguenta a bala tanto do lado de fora, na sua pele, quanto também o interior do seu corpo, né? Ele não tem pontos que são fracos comparados à bala, então não tem como perfurar ele com armas normais, né? Um fuzil é colocado na boca dele, eles metralham a garganta do Soldier Boy e nada acontece, não sai nem um pedacinho, nem uma gotinha de sangue, nem um pedaço de pele. Eles também tentam passar uma serra elétrica nele e a serra começa a soltar faísca que se destrói quando eles passam a serra elétrica no peito dele. E um cara também, um cientista, tentou espetar o olho dele utilizando um bisturi cirúrgico, e quando ele encostou o bisturi cirúrgico, o olho do Soldier Boy era como se fosse ali uma superfície metálica, o negócio nem reagiu, e nisso o Soldier Boy também mostrou um feito de velocidade, que ele, em uma fração de segundos, já tinha quebrado a corrente, pego o bisturi e enfiado no pescoço do cientista. Ele matou o cientista em uma fração de segundo, assim, o que mostra que ele tem uma velocidade rápida o suficiente para quase não ser pego na câmera, né? Quando você piscar o olho, já era. Então, ele, em menos de um segundo, ele fez tudo isso. Então, a velocidade, a super força e a durabilidade dele já colocam ele num nível extremamente poderoso dentro da série, fazendo com que realmente ele rivalize com o Capitão Pátria. E além desses poderes e feitos de durabilidade que eu já falei, né, o pacote clássico de super força e tudo mais, ele também tem um poder novo que foi adquirido após ele sofrer esses experimentos lá na Rússia, né, ou União Soviética. Enquanto ele era experimentado lá em Moscou, ele recebeu várias rajadas de radiação para ver se ele aguentava. E o corpo dele era a prova de radiação também. Contudo, o corpo dele meio que metabolizou a radiação e absorveu, tornando o corpo dele radioativo. Tanto que quando ele passa perto de algum contador Geiger, o contador apita como se ele fosse uma verdadeira usina ambulante, né? Uma usina nuclear ambulante. Até o Billy Bruto comenta, né, que é como se ele tivesse Chernobyl shoved right up on his ass, ou ele tivesse Chernobyl enfiada no rabo, porque onde ele anda, ele vai lá e apita o contador Geiger.
Então o corpo dele absorveu radiação sem dar nenhum tipo de efeito para ele. Então ele adquiriu um novo poder a partir disso. Por que eu falo isso, que ele adquiriu um novo poder? Porque vocês sabem que o Soldier Boy tem aquela rajada que sai do peito dele, que é quando ele fica com muita raiva, os traumas dele, as coisas, os estresse pós-traumático, né, o PTSD dele de guerra volta e explode, e ou vai sair como uma bolha mesmo, como uma onda, que varre laboratórios, varre prédios, enfim, ou sai como um raio concentrado que ele pode direcionar. Essa explosão dele é o maior trunfo dele contra o Capitão Pátria na série, que o pessoal teorizava que ele podia tirar o composto V do Capitão Pátria, ainda que fosse só temporário, e isso aí teria uma vantagem imensa para ele na luta, porque daria para matar o Capitão Pátria facilmente. E é um argumento que alguém que possa dizer que o Stormfront iria ganhar, pode querer usar, né? Tipo assim, e se ele tirar os poderes do Stormfront? Só que, pessoal, mesmo com tudo isso que a gente viu, o Stormfront ele tá muito à frente do Soldier Boy. Porque o Soldier Boy, por exemplo, o maior feito de força dele na série foi arremessar um carro Mercedes-Benz, que pesa ali cerca de 4, 5 toneladas, na casa do Leitinho e ter matado o avô dele. E na luta com o Capitão Pátria, ele ter conseguido ferir o Capitão Pátria o suficiente para ele usar maquiagem depois da luta para disfarçar os machucados, que foi notado pela Rainha Maeve. Só que dito isso, cara, na série mesmo fica claro que o Capitão Pátria é mais forte sim que o Soldier Boy. Ele só não estava preparado para o encontro dos dois, tanto que na primeira luta estava, né, literalmente 2 contra 1, então ele não estava esperando aquilo, e ele conseguiu se desvencilhar e sair voando. E o Capitão Pátria da série ele é meio covardão mesmo, mas isso não quer dizer que ele é fraco. Sabe, é tipo você botar medo num urso dando um tiro pra cima. Ah lá, como o urso é fraco, ele tem medo de mim. Se ele não tivesse corrido de mim, uma patada dele arrancava meu braço fora. Não tem como querer dizer que o urso é fraco só porque ele teve medo do barulho do tiro. Entendeu? É a mesma coisa, o Capitão Pátria saiu voando, ele é meio covarde, beleza. Mas ele não é mais fraco que o Soldier Boy. Tanto que na segunda luta, o Soldier Boy também foi tendo vantagem, porque o Capitão Pátria tava todo banana, por causa dele estar dividido com o Ryan ali no meio da luta. E aí na hora que o Soldier Boy acertou o Ryan, ele ficou putaço, aí ele focou mais e lutou um pouco melhor. Mas ele tava bem tapadão ali naquela luta, ele tava bem desnorteado. Tava também bobão com a Maeve. Então assim, o Capitão Pátria da série não é muito parâmetro pra querer dizer que ele é fraco, não sei o que. Não é, ele é forte, só que ele é covarde. E por conta disso, o Soldier Boy saía na frente com ele. Dito isso, o Soldier Boy ele é mais fraco que o Homelander da série. Então, se ele é mais fraco que o Homelander da série, imagina que o Homelander é dos quadrinhos. E imagina, então, também que o Stormfront, porque o próprio Stormfront ele tem mais feitos de força do que o Homelander da série, em números, né, que eu falo. Na questão que vocês viram que o Yoshi falou, ele tem mais feitos de força mostrados do que o do Homelander da série. O Homelander da série fez uma coisa impressionante, que foi atravessar o Black Noir, que é estabelecido como sendo um super bem forte também. E que assim, quando eu falei que o Soldier Boy dava umas surras no Black Noir, não é porque o Black Noir é um bucha, não. Mas é porque o Soldier Boy, ele é muito forte. Então o Black Noir não é bucha, o Soldier Boy que é forte. Mas mesmo ele sendo forte, cara, imagina, beleza, ele vai direcionar o raio e disparar no Stormfront. Pô, o tempo que o Soldier Boy demora pra soltar isso, o Stormfront consegue soltar essas rajadas de plasma que ele solta pela boca, né, que parece um raio assim, muito fácil, cara, ele já teria trucidado o Soldier Boy. Além disso, vamos dizer, mas é só ele se juntar com um grupo de pessoas, chamar os The Boys mesmo que seja, pra eles conterem o Stormfront, e daí ele consegue. Mas, cara, não tem como conter ele. Literalmente o Stormfront só perdeu nos quadrinhos por roteiro, porque o Gar Fênix queria. Na primeira luta que teve entre os The Boys e o próprio Stormfront, o Stormfront podia ter matado todo mundo. Ele colocou a Kimiko em coma facilmente, ele tipo, amassou ela. E ele só não matou ela porque o roteiro não quis também, porque a surra que ele deu era pra ter matado. Não importa quanto composto V tinha no corpo dela. Entendeu? Então, quando a gente bota feito por feito nas séries, só do fato do Stormfront poder voar em altitudes que o Soldier Boy não pode, porque, bom, ele não voa, já daria pro Stormfront só agarrar o Soldier Boy, voar com ele lá pra cima e já era. O Soldier Boy tava lascado, o que ele ia fazer? Sabe, como o Superman já fez mesmo enfrentando outros inimigos, que ele agarra o cara, leva lá pra cima, acaba o ar, o cara apaga. Porque os supers da série, nunca foi mostrado que eles têm as mesmas resistências do quadrinhos. Os do quadrinhos são meio que milhares de anos à frente em resistência. Então, por isso, eu acho que comparando feitos com feitos, por mais que ele lutou com o Capitão Pátria, ele deu uma surra no Black Noir, cara, o que o Stormfront faz, só do fato dele varrer cidades, varrer vilas, causar desastres naturais, só isso aí, meu irmão, ser comparado ao Seven dos quadrinhos, eu sinto muito, mas o Stormfront ia trucidar o Soldier Boy. Então, nessa batalha de papais aí, na rinha de pais em The Boys, eu acho que o Stormfront sai com ampla vantagem. Ampla vantagem. Se você concorda comigo, discorda de mim, discorda do Yoshi, comenta aqui embaixo que a sua opinião é sempre bem-vinda. Eu quero aqui agradecer a você que ficou aqui até o final. E em especial também quero agradecer ao meu mano Yoshi por ele ter topado participar dessa collab, que essa seja a primeira de muitas. Se inscreva no canal dele, se inscreva no meu canal também. Se inscreva no canal, nos outros canais que a gente tem, que tanto eu quanto ele temos outros. E vamos lá, pessoal, vamos que vamos, porque muito mais vídeos virão. Isso aqui é um debate aberto, não se sintam acanhados, a gente não tá dizendo que a gente é o dono da verdade, mas esses nossos argumentos aí eu acho que é bem difícil de rebater. Mas se você tem algum aí, comenta aí embaixo,
porque outros vídeos virão sobre esse tema, porque The Boys é um universo bem rico, apesar do Garra Fênix ter se esforçado ao máximo para deixar ele o mais porco possível, né? A gente que é fã tem um material bem complicado para analisar, mas a gente se esforça, né? E a pergunta do dia, para você que está aqui no vídeo até o final, é qual é a identidade secreta do Capitão Átomo? Quem era o Capitão Átomo da DC? Se você acertar aí embaixo, você ganha um coração. Se você errar, cai um meteoro na tua casa. Lembrando, hype o vídeo, deixa um comentário. Se possível, vire membro. Você pode apoiar o canal com menos de R$4 por mês. E você hypando este vídeo, você faz com que eu ganhe relevância dentro da plataforma. Lembrando que o hype é gratuito. Então, se para você tá caro virar membro, apenas hype, que já vai me ajudar demais. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.